capítulo 6. Diz assim, a opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Quem fez o que era mal perante o Senhor? Os filhos. Os filhos desagradaram a Deus, desobedeceram a Deus, fizeram aquilo que não era para fazer, e por conta daquilo que fizeram, a Bíblia diz que o Senhor os entregou na mão dos medianitas por um tempo, por 7 anos. Você vê que Deus ele não quer destruir o povo, porque senão ele já teria destruído a igreja. Eu me lembro que na época do tempo do dilúvio, por exemplo, a humanidade estava tão depravada, tão cheia de malícia, caminhando para o abismo, que Deus resolveu dar cabo da humanidade. Só que ele olhou e ele encontrou em Noé algo que lhe agradou. Ele falou: Noé, eu resolvi dar cabo da humanidade, mas eu ainda estou vendo uma esperança na sua vida. Noé era falho, igreja. Noé era muito falho, mas ele era filho, assim como você e eu. Deus olha para o mundo hoje e ele se entristece por conta daquilo que as pessoas apresentam-se diante dele, uma conduta que ele não aprova. E ele poderia destruir a todos se ele quisesse, mas aí ele olha para você, ele fala: não, os meus filhos estão no meio, não, ainda eu vejo esperança, eu tenho filhos aí no meio dessa geração, e esses filhos, eles são capazes de mudar esta geração se eles quiserem, se eles me buscarem, se eles não se esquecerem que eles são os meus filhos. Através dele, através dos meus filhos, eu vou salvar essa geração. Então Deus ele conta conosco, ele conta com você. E aquela época ali, a Bíblia diz que os filhos fizeram o que era mal perante o Senhor. E o Senhor se entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevaleceram o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Ou seja, por causa das adversidades, dos adversários, das afrontas, ali os filhos de Israel fizeram covas. Isso significa que eles não acreditaram, eles não acreditavam que era possível vencer os inimigos. Eles já estavam contando com a derrota. Quando a pessoa se esquece que é filho, ela não acredita mais que é capaz, ela não acredita mais que é possível, ela não acredita mais na vida, ela tem medo do fracasso, ela tem medo do adversário, ela tem medo dos problemas, e aí ela começa a cavar o quê? A cova. Ela começa a cavar a cova, porque ela não acredita mais na vida, ela não acredita que é possível vencer aquela situação, igreja. E a pior coisa é quando o crente ele se torna descrente. A pior coisa é quando nós deixamos de crer, igreja. Porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Ou seja, a própria descrença que está na vida do homem o condena. Mas se ele tomar a decisão, eu creio, ele será salvo. Então a igreja de Deus nunca pode se esquecer que é filho, é um povo separado. Mas Gideão se esqueceu por um tempo, aquele povo se esqueceu por um tempo e começou a cavar covas nas montanhas por causa dos medianitas, por causa dos problemas. Eles começaram a regredir, a desistir dos sonhos. Eles não acreditavam mais, igreja.
eles começaram a se esconder dos adversários. E a Bíblia diz que no versículo 2: prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. É claro, se você e eu fugir da presença do inimigo, se você e eu regredir da presença do inimigo, certamente ele não vai fugir de você. Ele vai o quê? Ele vai tomar posição, ele vai preencher os espaços. E a Bíblia diz que os inimigos dominavam o povo de Deus, e cada vez que o povo semeava, os medianitas iam lá e tiravam tudo que era dos filhos de Deus. Olha que situação, igreja. Já não é fácil semear, já não é fácil plantar. Colher é bom, colher todo mundo quer colher, não é? Ah, pastor, colher é bom, e principalmente quando a árvore é frutífera, principalmente quando a gente vê ali abundância, não é? A gente quer colher, porque colher é bom, alimenta, fortalece, nos faz bem. Mas plantar não é para todo mundo. Exige sacrifício, exige dedicação. Você não está aqui, igreja, a passeio. Você trabalhou o dia inteiro, está cansado. Ah, mas eu vou à igreja, porque eu acredito, eu vou sacrificar a minha vida, eu vou semear, porque eu creio que eu vou colher. É um sacrifício, é no sacrifício que a gente planta. Mas a Bíblia diz que aqueles que semeiam e choram quando semeiam, eles voltam regozijando, rejubilando, cantando, se alegrando enquanto colhem. Ou seja, se você reconhecer e não se esquecer que você é filho, ainda que o tempo de semeadura pareça longo e difícil, haverá também um tempo de colheita. Porque para tudo tem tempo, não tem, igreja? Tem um tempo de plantar, não tem? E tem um tempo de colher. Mas para colher, você não pode desistir. Amém, igreja? Você não pode temer o inimigo. O inimigo vai se levantar, vai tentar roubar a sua semente, o seu sacrifício, mas você tem que resistir, porque a palavra diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Deus é contigo, você é filho. Amém, igreja? Nós somos filhos. E adiante diz assim, ó: por cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, e até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Misericórdia. Tirava todo o sustento do povo, igreja. Tudo que o povo precisava, o inimigo estava tirando. Por que ele fazia isso? Porque ele só veio para roubar, para matar e destruir. Ele não vai sossegar enquanto não fizer isso na vida das pessoas. Será que ele tem feito isso nessa geração? Tem, na geração tem. Mas naqueles que seguram na mão do Pai, esses ele não consegue tocar. Aqueles que têm a certeza, né, que Deus é com ele, esses o inimigo não tem vez. Pode até se levantar, mas vai cair. Amém, igreja? E aí a Bíblia diz que tiravam todo o sustento, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos de tanta
multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito, que a igreja? Debilitado. Debilitado significa fraco. Você já deve conhecer, ou deve ter conhecido alguém que reconheceu, chegou para você e falou: ó, irmão, eu estou muito fraco, ora por mim, eu não sei o que acontece, eu não estou conseguindo lutar, o inimigo se levanta, eu não estou conseguindo prevalecer, a minha vontade é fugir, a minha vontade é sair correndo, é abandonar, é desistir, eu preciso de ajuda, eu estou fraco. E por que chegou essa situação na vida deste? Porque ele se esqueceu que ele é filho. Quando a pessoa se esquece que é filho de Deus, ela começa a olhar para o inimigo com medo. Ela começa a olhar para os problemas querendo fugir. Ela começa a olhar para as circunstâncias querendo abandonar o barco, achando que abandonar o inimigo vai deixar em paz. Mas enquanto nós não vencermos o inimigo, ele vai prevalecer. Mas enquanto você vence o inimigo, ele vai ter que fugir. Igreja, porque quem vence se torna vencedor, e aquele que é vencido se torna escravo daquele que venceu. E Deus nos chamou para vencer, e em Deus nós somos mais que vencedores. Amém, igreja? Quem crê nessa palavra? Quem está entendendo a palavra? Aí a Bíblia diz assim, ó, no versículo 6: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos, olha aí, ó, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aí algo começou a mexer na mente de Noé. Eu vou clamar. Sabe aquelas pessoas que, por causa dos problemas, elas começam a mudar a forma dela orar, de clamar? Tem pessoas, por exemplo, que chegam diante de Deus toda cismada, como se Deus fosse uma pessoa estranha, né? Ela fica toda assim desorientada. Tem outras não, já chegam com mais intimidade. Aí a pessoa fica olhando, essa pessoa tem tanta intimidade com Deus, por quê? Porque ela não esqueceu que ela é filha, e o filho tem intimidade com Deus. Então quando o povo começou a clamar, igreja, Deus ele observava, né, aquele povo clamando. Olha que coisa curiosa, eu não sei como que o povo estava clamando, se estava chamando Deus de Pai, se estava chamando Deus de Deus, né? Eu sei que tem pessoas que clamam de várias maneiras. Eu procuro chamar de Pai porque eu tenho certeza que Ele é meu Pai. Você tem a certeza que Ele é seu Pai? Glória a Deus. Então quando você clama e chama de Pai, Ele vai te atender como filho. Amém, igreja? O povo estava clamando, e clamou os filhos de Deus. A Bíblia diz aqui, ó: tendo os filhos de Deus clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Aquele profeta estava fazendo o que ali? Sabe que aquele profeta, ele era capaz de vencer os inimigos de Israel? Claro que não. O profeta estava ali para orientar aquele povo, e ensinar aquele povo a entender que existe um Deus que é Pai, e que o povo clamando esse Deus que é Pai, reconhecendo a Ele que é Pai, que é o nosso Pai, o Pai vai atender os filhos e mudar a história daquelas pessoas. Então o profeta, ele estava ali para ensinar, para orientar, para fazer o povo entender, igreja, que aquela situação que eles estavam vivendo era exatamente porque eles estavam longe do Pai. Pastor, como é que é isso? Como que uma
pessoa pode clamar a Deus e estar longe. Você entende que o clamor é um esforço que o ser humano ele faz além, né, de uma oração, por exemplo. Tem gente que na oração ela fala tão baixinho, né? Tem gente que nem fala. Eu me lembro que Ana, por exemplo, ela mexeu os lábios e nem saiu voz. Teve pessoas que teve Ana como embriagada. Só que ela falou: não, Senhor meu, a tua serva está atribulada. Eu estou falando, meu Deus, eu fiz um propósito com ele aqui agora. Aí ele falou: então tá bom, né? Que Deus atenda a sua petição. Ou seja, quanto tempo Ana estava sofrendo, pedindo, precisando de um filho, mas ela falou com Deus. Ela entendeu que havia um Deus que era Pai, e ela falou como sendo Deus o Pai dela, e o Pai atendeu. Amém, igreja? Então a oração é diferente do clamor. Eu estou para dizer que o clamor, muitos só levantam o clamor quando estão no fundo do poço, na situação quase impossível, porque para Deus não tem impossíveis, né? E a Bíblia diz que eles clamaram, mas eles não o reconheciam a Deus como sendo o Pai. Tem muitas pessoas aí fora que clamam, sabe, igreja? Tem pessoas agora no hospital clamando, tem pessoas agora em ambientes pesados, clamando em bares, ambiente de prostituição, na rua, na sarjeta, clamando, mas está longe do Pai. E aí Deus enviou o profeta para orientar o povo. A Bíblia diz que o Senhor enviou o profeta e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é quem vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, das mãos de todos quanto vos oprimiam, e vos expulsei de diante de vós, e vos dei da sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Deus falou: olha, vocês se esqueceram de mim. Eu falei para vocês não ter medo dos inimigos. Foi eu que tirei vocês das garras dos inimigos, inimigos maiores do que estes que vocês estão enfrentando hoje, lutas maiores do que as lutas que estão na sua vida hoje. Vocês se esqueceram que foi eu que livrei, eu, o Senhor, o vosso Deus. Eu falei: não temas, não tenha medo, mas vocês fugiram de diante do inimigo. E por que estão fugindo? Porque se esqueceram que foi eu que tirei vocês do Egito. Nós só estamos aqui por causa do Pai, igreja, por causa de Deus. Se não fosse Ele, nenhum de nós estaríamos mais de pé. Olha quão frágil é a nossa vida. Essa semana mesmo, ontem mesmo, uma jovem tão nova, 24 anos, né? 24 anos, tudo pela frente, e hoje foi sepultada. E a gente fica pensativo a respeito da brevidade da vida, porque você e eu não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Aliás, fazemos projetos, fazemos contas da nossa vida, mas a Bíblia diz que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É Ele que faz a conta na nossa vida. Tudo que nós temos que fazer é reconhecer Deus sendo o Pai na nossa vida. E o filho precisa do Pai. E como precisa, igreja? Como precisa, né? Todos nós não podemos prevalecer sem o nosso Deus Pai. Amém, igreja? E aí o profeta ele foi lá e orientou: olha, vocês se esqueceram. Lembra da onde eu tirei vocês? Eu falei para não temer. Por favor, Breno, deixa as crianças na rua, não, inimigo é sujo, chama para dentro. Então, lembra da onde eu tirei vocês? Lembra que eu falei para não ter medo? E quantos são aqueles que recuam diante do problema? Ah, mas todo
Nós não somos apenas criação, nós somos filho, e o filho tem autoridade, tem herança, tem poder, tem investimento na vida do filho. Então não foge, porque o inimigo sabe quem é filho e sabe quem é criatura, e ele sabe exatamente com quem está lidando. Mas você também tem que saber quem é você. Não adianta somente o inimigo saber, olha, que lá é filho, hein? Ah, mas ele não sabe que é filho, então vamos investir na vida dele. Ele não sabe, ele está fugindo. Vamos ver, vamos afrontar. Aí afronta, aí o filho sai correndo. Quem é doido de afrontar o filho, quando o filho sabe que é filho do Deus Todo-Poderoso? A primeira coisa que o filho vai fazer, cuidado, hein? Meu pai está olhando. Não vem não. Ah, mas você é tão pequeno. Mas meu pai é grande. Você sabe quem é meu pai? Eu sei. Então eu também sei. Então cuidado com você. É melhor você, eu não tenho medo de você não. Ou seja, quem é filho não tem medo, não foge. Amém, igreja? Aí o profeta foi orientar o povo. E aí depois do profeta veio o anjo. A Bíblia diz que então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Bezerita, Gideão, e falou. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar a pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ou seja, o profeta veio orientar. O anjo, ele veio já chamar a atenção. O Senhor é contigo, homem valente. Olha, você não precisa correr, né? O Senhor é contigo. O anjo ficava observando Gideão. Os anjos ficam observando você, igreja, porque é na sua atitude que os anjos vão contigo. Existe ali uma ordenança de Deus para que os anjos venham guardar quem é filho. E os anjos ficam ali, esperando. E aí hoje, você não vai tomar atitude? Não, estou esperando o filho. Estou esperando o Gideão aí. Agora vai, o profeta veio, falou com ele aí, né? Deu uma palavra. Agora eu acho que vai. Eu já até me levantei. Só que apenas Gideão ficou ali naquele pensamento de dúvida. Aí o anjo levantou e falou: ô Gideão, o Senhor é contigo, rapaz. Você não viu o profeta falando aí não? Você se esqueceu do que Deus fez na sua vida? O profeta já falou. Às vezes Deus até permite que nós soframos um puxão de orelha, para que nós venhamos reagir, igreja. O povo de Deus tem que reagir. A gente não pode ficar só olhando. Olha, o mundo está difícil, os problemas estão se multiplicando, as doenças estão surgindo de todos os lados. Para onde eu vou? Não, eu vou lutar, eu vou enfrentar, porque quanto mais eu enfrentar, mais eu vou vencer, e mais eles vão saber que eu sou vencedor. O vencedor só é conhecido quando ele enfrenta e ele vence, né? E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Aí o anjo falou: olha, Gideão, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, homem valente. Aí respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Você já deve ter visto um crente falar sobre isso, né? Por que eu estou passando por isso? Por que estou enfrentando essa prova? Será que o filho também não enfrenta a prova, não? Jesus enfrentou a prova, igreja. O deserto. Que levou Jesus para o deserto? O Espírito. Para ser provado por quem? Pelo tentador, Satanás. O Espírito levou, deixou Jesus lá, é a prova, é luta. Tem lutas que é só você. Aquela luta era de Jesus. Ele foi sozinho, o Espírito deixou ele lá, né? Falou: agora o Senhor vai resistir, o inimigo vai fugir.
A esperança é essa. Ou seja, a expectativa é que o povo de Deus vai fazer o quê? Vai resistir. O povo de Deus vai prevalecer. Olha, mas a luta é grande, mas o povo vai orar, vai jejuar, vai para cima. Esse povo é valente. Foi isso que o anjo está falando. Ô Gideão, Deus é contigo, homem valente. Aí Gideão, se Deus é conosco, por que eu estou passando por tudo isso? Você é valente e você nem sabe, igreja? O que torna uma pessoa valente? A fé. A fé, ela tem que ser praticada todos os dias. E quanto mais a gente pratica, mais valente a gente se torna. Davi era valente. Ele enfrentou o gigante, venceu, era valente. Então por que ele venceu? Porque ele tinha fé para vencer. E a nossa fé tem que ser fé de vencedor. Amém, igreja? Adiante disso aqui, para a gente não estender muito, diz assim, respondeu Gideão: Senhor Deus, se o Senhor é conosco, por que não sobreviveu tudo isso? E que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então a culpa é de Deus, igreja? Claro que não. Olha aí, ô anjo, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos inimigos. O culpado é Deus, não. O culpado são os filhos que fizeram o que era mal perante o Pai, perante a Deus. Então a culpa não é de Deus, é do ser humano. Amém, igreja? Mas se a gente reconhecer a nossa culpa, reconhecer a nossa fragilidade e buscar a Deus, Ele se voltará também para a nossa vida e vai nos tirar daquilo que tem nos afrontado. E aí diz assim, no versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha que coisa extraordinária, né? O anjo falou assim. Aliás, ali já não era o anjo, ali já era o próprio Deus falando na boca do anjo, porque ele falou: olha, porventura não te enviei eu? Sou eu que estou te enviando, igreja. Em outras palavras, sou eu que te escolhi. Eu te escolhi, você é escolhido meu, você é eleito meu, você é minha herança. Então, ai daquele que se levanta contra a menina dos olhos do Senhor, você vai prevalecer. E para provar que sou eu contigo, ele falou assim, olha, ele disse no versículo 15, ele disse: Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa do meu pai. Você vê que as pessoas têm desculpa para tudo, né, igreja? Quando está com medo, os poréns aparecem de tudo quanto é lado. Mas aí tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você tem ideia de quantos midianitas tinha ali? Milhares de midianitas, soldados, milhares. Se você ler lá na frente, você vai perceber que Deus enviou o socorro, né? E destruiu aquele exército através de 300 homens que foram fortalecidos através da palavra. Ou seja, os homens não teriam condição alguma de enfrentar os midianitas, eram milhares, mas eles venceram, né? Isso prova o quê? Que é Deus guerreando as guerras, as lutas, os problemas da sua vida. Não é você, igreja, é Deus. O que você tem que fazer é reconhecer que é filho e não se esquecer disso, e não fazer o que é mal perante o seu Deus.
pastor, eu fiz algo que desagradou a Deus. Você está no lugar certo para se corrigir, para pedir perdão, para dar a volta por cima. Ou a partir de hoje, eu vou fazer aquilo que te agrada. O Senhor é o meu Pai, eu não quero desagradar o Senhor, eu não quero me afastar do Senhor. Você está no lugar certo para se reconciliar, igreja. Porque o Senhor falou: olha, para provar que eu sou contigo, você vai ferir todos os seus inimigos como se fosse um só inimigo, um só homem. Significa o quê? Que você tem muitos problemas na sua vida. Você enfrenta problemas pessoais, na família, financeiro, na saúde, no trabalho. São muitos problemas. Mas para mostrar que é Deus na sua vida, você vai vencer todos os problemas como se fosse um único problema. E aí você vai olhar: como é que pode, né? Olha, eu estava cheio de problemas, de repente tudo se resolveu. Porque Deus é com os filhos dele, e você é filho de Deus. Amém, igreja? Quem entendeu essa palavra, guarda no seu coração, e não se troque por aqueles que não fazem a vontade de Deus. Existe diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E eu tenho certeza que Deus já preparou a sua vitória. Amém, igreja? Diga: eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Glorifica bem forte em nome de Jesus. Igreja,